Abra sua Bíblia antes de você se assentar. No livro de João 19, verso 25. Deus abençoe aos nossos irmãos que estão conosco nesta noite. Aos que já estiveram aqui, como nós estivemos na parte da manhã. Aos amigos visitantes que estão conosco, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Que o Senhor possa falar ao seu coração esta noite. Aos nossos amigos internautas que estão nos assistindo. E aqueles que assistirão depois, os 5.000 que assistirão depois. Deus abençoe a sua vida. Através dessa palavra, há um milagre para a sua vida neste momento. Porque a palavra que eu vos falo não são palavras minhas. As palavras que eu vos falo são palavras inspiradas pelo Espírito Santo. São palavras do Senhor Jesus. E a palavra dele é verdadeira, a palavra dele é eficaz, a palavra dele transforma, a palavra do Senhor muda os corações. Não somos nós que mudamos as pessoas. Às vezes você quer mudar esse, quer mudar aquele, mas quem muda de fato é a palavra. Então, se você abrir o seu coração essa noite, deixar que essa palavra entre e ela penetre no seu coração, e você deixar ela fazer morada, nós chegaremos a uma maturidade cristã, a qual nós estamos aprendendo nesses 2 últimos cultos, e você vai viver uma vida abençoada na presença do Senhor. João 19 diz assim, verso 25: e junto à cruz, diga comigo, junto à cruz, de Jesus estavam em pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe: mulher, eis o teu filho. Então ele disse ao discípulo: eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua própria casa. Depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam terminadas, para que pudesse se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Ora, estava ali um vaso cheio de vinagre, e embebedaram uma esponja de vinagre, e pondo-a sobre um hisopo, a colocaram na sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E ele, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Os judeus, pois, porque era a preparação para que os corpos não ficassem na cruz no dia de sabate, porque foi aquele sabate um grande dia, pediram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e que fossem tirados dali. Foram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, eles não quebraram as suas pernas. Mas um dos soldados lhe perfurou o lado com uma lança. E imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu testificou: o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que é verdadeiro o que diz, para que também vós o creais. Pois estas coisas foram feitas para que se cumprisse a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: eles olharão para o qual perfuraram. E depois disso, José de Arimateia, sendo discípulo de Jesus, mas em secreto, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos o deixou. Portanto, ele foi e tomou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que antes viera ter com Jesus de noite, trazendo uma mistura de mirra e aloés, pesando cerca de 100 libras. Eles tomaram então o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Ora, no lugar onde eles fora crucificado, havia um jardim,
e nesse jardim um sepulcro novo, em que nenhum homem havia sido colocado. Eles colocaram Jesus ali por ser dia de preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto. Amém? Tome seu assento. Eu quero trazer essa reflexão à sua vida esta noite. Quando me convidaram esta tarde a ministrar nesta noite, logo eu pensei, que palavra compartilhar com os irmãos nesta ocasião? Depois de um último culto sobre maturidade cristã, incrível, que nós tivemos domingo passado, palavra do nosso pastor, uma palavra desta manhã que vem também nos trazer um despertamento para um avivamento, mas só haverá um avivamento se nós formos maduros espirituais e termos discernimento do que é uma vida cristã. E eu quero intitular a palavra desta noite, e enquanto o ministério cantava, eu me lembrava da minha própria vida de alguns tempos atrás. Quem é você aos pés da cruz? Quem é você? Eu poderia só dizer o começo. Quem é você? Talvez você diria o seu nome. E aí eu vou mais além perguntando para você: quem é você? É diante da sua família? Quem é você diante do seu patrão? Quem é você diante dos seus funcionários? Quem é você diante da sociedade? Ou por que não dizer, quem é você diante da igreja? Quem é você diante da sua liderança? Você é a mesma pessoa quando está diante de? Você é a mesma pessoa quando está em tal lugar? Ou será que você tem uma máscara para cada lugar? Quem é você? Quem é você no mundo dos negócios? Não, no mundo dos negócios eu faço, aconteço, passo os outros para trás, faço e aconteço, mas quando eu chego na igreja eu sou diferente. Quem é você? Mas aí eu vou, para não ficar nas palavras humanas e no desenvolvimento humano, que muitas vezes tenta responder quem somos nós. Quem somos nós? E aí eu poderia enumerar aqui muitas coisas que nós somos, as pessoas são, ou eu vou dizer, não aqui, não tem pessoas aqui dessa forma, mas pelo mundo afora, vamos dizer, quem é você lá no emprego? É aquele que rouba do patrão? Quem é você lá em casa? É aquele que maltrata os filhos, que maltrata a esposa? Quem é você diante da sociedade? Quem somos nós diante da sociedade? Será que somos a mesma pessoa quando estamos aqui no púlpito da igreja e quando estamos lá na cafeteria servindo, ou só caminhando por dentro da igreja? Quem somos nós? Ou somos aquele que anda desfazendo das outras pessoas? Quem é você? E você precisa responder essa pergunta para você próprio. Quem é você? Pastor, eu ainda não me achei. Eu não sei quem eu sou. Há alguém dentro de mim, pastor, que às vezes quer sair. Há alguém que vive diferente dentro de mim. Mas eu digo para você, você só saberá quem é você a hora que você verdadeiramente encontrar Jesus Cristo de Nazaré. Porque aí ele começa a se revelar a nós de uma forma incrível. E quando nós lemos aqui uma parte da palavra, nós vimos que no final dos versículos, um dos homens que talvez não sabia quem ele era, chamado Nicodemos. E aqui no final ele vai levar especiarias, e durante a caminhada de Jesus aqui, Jesus se encontrou com ele. E aí a leitura vai dizer que Nicodemos foi ter com Jesus à noite.
permita-me dizer, na minha cabeça de Jonas, por que Nicodemos foi ter com Jesus, Aldenor, à noite? Por que não foi de manhã? Por que não foi à tarde? Por que foi à noite? Na minha cabeça de Jonas, ele pensou assim: bom, eu sou príncipe, eu prego, eu ensino na sinagoga, eu sei a Torá completa, e eu preciso falar com Jesus, mas todo mundo fala com ele, todo mundo vai ter com ele, e se eu for ter com ele, o que as pessoas vão dizer? Então eu vou ir num horário que provavelmente ele vai estar sozinho. Não vou de manhã, porque normalmente as pessoas saem cedo. Quando tem um lugar que alguém faz milagre e está acontecendo tal coisa, as pessoas vão cedo. E à tarde também o evento vai continuar. Então eu vou à noite falar com ele. E aí Nicodemos vai ter com Jesus à noite. E eu vou mais além. Na minha cabeça ele foi ter com Jesus à noite porque ele não conseguia dormir. Quando ele botava a cabeça no travesseiro e ele começava a se lembrar quem ele era. Quem ele era. Quem ele era. Eu não estou falando mentira para você, porque isso nos dá a entender na leitura de Nicodemos, que a hora que, e aí, na minha cabeça assim, quando Nicodemos chega aonde, sabe aonde Jesus estava, e ele vai ter com Jesus, a hora que ele entra na sala, na casa onde Jesus estava, para surpresa dele, na minha cabeça de Jonas, a sala estava cheia. Agora não tem mais volta, agora as pessoas vão saber quem eu sou. Agora as pessoas vão saber que eu vim aqui. Mas não parou aí, porque aí na conversa de Nicodemos com Jesus, Nicodemos começa elogiando Jesus. Sei que tu és o mestre vindo e tal. Sei que tu és inteligente, como se fosse assim, ó. Eu sei que se ele fosse tocador, ele ia dizer assim: eu sei que Jesus, que tu toca muito, que tu sabe todas as notas, todos os acordes. E se ele cantava, Jesus, eu sei que tu canta muito bem, Jesus. Eu sei que você faz um falsete, um contralto, um tenor maravilhoso, Jesus. E Jesus está assim. E ele está falando. Eu acredito que Jesus, olha, olho no olho, daquela parada. Sabe quando alguém te confronta assim, pelo olhar? Alguém te olha assim, parece que a pessoa olhou assim lá dentro de você, revelou minha vida. Para mim o olhar de Jesus, porque o olhar de Jesus é maravilhoso. Só que o olhar de Jesus não é um olhar de acusação. O olhar de Jesus era um olhar de amor. Era um olhar de compaixão. Era um olhar de misericórdia. Ei, Jesus ele não olha para você para acusar o que você fez. Jesus não olha para você para te denegrir, para te menosprezar, não. Ele olha para você lá na bolota do seu olho, dizendo assim, ó: eu acredito em você. Eu sei que você é melhor do que você é. Eu sei que você pode mais. E quando Jesus olha para Nicodemos, depois de ele ter elogiado tanto Jesus, Jesus olha para ele e diz assim: Nicodemos, necessário é você nascer de novo. Uau! Quem é você? Ali ficou revelada a vida de Nicodemos. Quem é Nicodemos? Mas ele não era o príncipe, ele não era o sacerdote, ele não ensinava. Não, Jesus agora está dizendo para ele que ele precisa nascer de novo. Aí de um homem tão sábio, de repente Nicodemos se torna tão simples e tipo analfabeto. Porque ele diz assim: como pode um homem nascer de novo? Porventura, olha a desculpa de Nicodemos, misericórdia. A gente gosta de dar muitas desculpas.
Aí as pessoas começam a dizer assim: quem é você? Aí você vai dizer assim: ó, eu sou o Jonas dos Santos Corrêa. Quem é você? Eu sou o esposo da Cristina. Quem é você? Eu sou o pai da Vitória. Quem é você? Ah, eu sou pai da Sofia. Quem é você? Ah, eu sou filho da dona Sueli. Quem é você? Eu sou filho do seu Almiro. Quem é você? Ah, eu sou pastor na igreja. Não, ele não quer saber o seu título. Ele quer saber o seu relacionamento. Quem é você? Aí diante da cruz. Então, quem é você? Diante de Jesus, Nicodemos não soube responder quem ele era. Mas aí Jesus disse para ele: Nicodemos, necessário é você nascer de novo. E aí eu quero tentar me conter e trazer um entendimento para você sobre os 5 tipos de pessoas que estavam ao pé da cruz. O evento da cruz, para mim, é um evento magnífico. Foi registrado de uma forma extraordinária. O evento da cruz, da crucificação, ele já foi contado em vários livros. O evento da cruz, ele já foi narrado por vários caras famosos, pessoas importantes. O evento da cruz já foi título de livros. O evento da cruz, ele já foi título de filmes. O evento da cruz, ele nos revela muitas coisas, mas também nos fala do personagem principal, que é Jesus Cristo de Nazaré, o melhor, o grande, o eterno, o poderoso, o magnífico, o extraordinário, aquele que sabe a tua vida todinha, tem escrito já todo o memorando da sua vida. Ele é o personagem principal, Jesus Cristo de Nazaré. E muitas vezes as pessoas se apegam na cruz. Quantas vezes que você já viu pessoas se ajoelhando diante de uma cruz? Quantas vezes você já viu alguém carregando uma cruz como esta? Quantas vezes você já viu pessoas pagando penitência, carregando uma cruz, quilômetros e quilômetros? Mas não é dessa cruz que eu estou falando para você. Porque desta cruz que eu estou falando para você esta noite, é mais do que uma madeira. Eu estou falando de Jesus. Quem é você diante de Jesus? Quem é você? Como você se revela diante de Jesus? E aqui o escritor de João é o discípulo amado que no final você vai ver que é a quinta pessoa que estava ao pé da cruz. Ele não diz, olha a humildade de João. Ele não diz assim, e João o discípulo amado. Não, ele não diz João o discípulo amado. Ele diz o discípulo amado e ponto. Mas vamos lá. Acompanhe comigo o raciocínio desta noite. Que para nós chegarmos à cruz, do capítulo de número 19, você vai entender que aqui Jesus ele não está sendo ovacionado quando ele entrou em Jerusalém. Não tem uma multidão cantando aqui para ele, Hosana, Hosana nas alturas, aquele que vem. Não. Jesus aqui, ele não está sendo exaltado, ele não está sendo admirado pela cura do paralítico que estava na beira do caminho. Não. Aqui Jesus não estava sendo celebrado e ele não estava sendo mais uma vez ovacionado porque ele entregou o filho da viúva que estava morto e por mais um milagre que ele havia feito. Não. Aqui Jesus não está sendo celebrado, não está sendo mais uma vez ovacionado, porque ele multiplicou e salvou o casamento de alguém, e ele salva o casamento de muita gente, mas aqui ele não está sendo ovacionado, porque ele multiplicou o vinho ali no casamento, transformou água em vinho no casamento. Não. Aqui Jesus não está sendo mais uma vez ovacionado, porque não está sendo mais admirado, por que não dizer por Pedro,
Se é que Pedro podia ovacionar ele nesse momento, porque ele tinha curado a sogra de Pedro. Não. Jesus aqui, ele não está mais uma vez participando da ceia com os seus discípulos. Não. Aqui no capítulo 19, não, ele não está também no Jardim das Oliveiras, chorando mais uma vez, orando como ele tinha feito de muitas vezes e muitos seus costumes. Não. Aqui, Jesus está quase cumprindo aquilo para qual ele veio aqui na terra. Resgatar o homem do pecado, resgatar o homem do juízo, resgatar o homem da maldição que tinha vindo sobre o homem. Não, Jesus aqui, ele estava na cruz. E na cruz, para ele chegar na cruz, muitas pessoas o abandonaram. Os discípulos, aonde estavam? Eram quantos discípulos? Quantos discípulos, gente? 12. Onde é que eles estavam? Quem é você quando as pessoas confrontam a sua fé? Será que você foge em dizer, não, eu sou cristão, eu sou salvo por Jesus, eu não tenho vergonha, eu sirvo a Jesus sim? Quem é você? Aqui na cruz, Jesus está passando por um momento de dor. E normalmente quando nós estamos em um momento não tão legal, é poucas pessoas que ficam. Na hora do sucesso, na hora do dinheiro, na hora da bonança, na hora das festas, a casa está cheia. Na hora da fartura, na hora da geladeira cheia, os amigos estão próximos. Na hora em que temos serviço de sobra, todo mundo está na volta. Mas a hora que vem a escassez, aí começa a se revelar quem são os verdadeiros amigos que estão à nossa volta. A hora que vem a dor, a hora que vem a dificuldade, a hora que vem os problemas, aonde estão os amigos? Jesus aqui, os discípulos que estavam muito próximo dele sumiram. E aí aquelas pessoas indesejadas começam a ficar. Eu costumo dizer que muitas vezes você clama a Jesus na hora do desespero, clama e ele não fala nada. Mas Satanás vem de empreita. Satanás vem sem chamar. Não precisa nem chamar que ele já vem azucrinar. Mas sabe, ao pé da cruz, aqui havia 5 tipos de pessoas. E a primeira pessoa que eu vejo que estava ao pé da cruz aqui, aonde Jesus estava, o primeiro que eu quero destacar seria o soldado. Os soldados que estavam ali, para mim, são pessoas indiferentes. Tanto faz como tanto fez. Está na igreja? Tanto faz como tanto fez. Vou lá. Daí, mais um culto. E muitas vezes ainda zombam dos cristãos. Ao pé da cruz estão as pessoas indiferentes. As pessoas indiferentes são aqueles que sabem o que Jesus fez por ele, sabem que Jesus morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou e não fazem nada, estão indiferentes, não estão nem aí. São pessoas ingratas, são pessoas que não dão valor à vida, são pessoas que não dão valor ao sacrifício do Calvário. Estão zombando, estão indiferentes diante da cruz de Cristo, ignorando o sofrimento que Cristo passou no Calvário por você. Diante de tudo, o que os soldados faziam diante da cruz? Estavam zombando de Jesus, zombando daquele que é o Redentor, zombando daquele que é o Mestre. E nos dias de hoje não é diferente. Quantas pessoas que você conhece que são indiferentes ao Evangelho? São indiferentes à cruz do Calvário.
são indiferentes àquilo que Jesus sofreu por eles na cruz, estão vivendo uma vida à la vontade. Mas nós que não somos indiferentes, nós continuamos dizendo, São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós continuaremos dizendo, indiferente das pessoas ou não, nós vamos continuar dizendo: Jesus Cristo pode mudar a tua vida, Jesus Cristo quer te salvar, Jesus Cristo quer te resgatar, Jesus Cristo quer que você tenha valor à vida. Jesus Cristo pode te levantar dessa cama, Jesus Cristo pode te levantar da cadeira de roda, Jesus Cristo pode mudar a tua vida. Nós não seremos indiferentes e continuaremos dizendo: Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Não está indiferente. É que um menino fez um dia. Quando você lê algumas das histórias daquelas pessoas que não negaram a Jesus. Na Escócia antiga, prenderam a família de um pastor, levaram o seu filho, 6 anos de idade. Os seus pais foram mortos no instante que pegaram eles. O general pega o menino, senta ele em cima da mesa e diz para ele: você viu o que aconteceu com o seu pai e com a sua mãe? Ele disse: sim, eu vi. Então, se você negar a Jesus, isso não vai acontecer com você. É só você negar Jesus. Mas aquele menino tinha aprendido o que o pai tinha ensinado, que Jesus Cristo era o Salvador do mundo. E ele disse para o general: eu não nego a Jesus, meu pai me disse que não é para nós negarmos a Jesus. Aquele general começa a pegar o menino e sacudir, ele diz: nega a Jesus. Não nego a Jesus. E o general sai e busca um alicate, e ele pega o alicate e diz para o menino: se você não negar a Jesus, eu vou arrancar a sua língua. O menino olha para ele com seus olhos arregalados e diz: Jesus Cristo é o Salvador do mundo, e eu não nego a Jesus. O general enfurecido, os outros soldados tentam segurar o general, diz: não, é uma criança, deixa, solta ele. Não. É por isso que quando nós lemos os heróis da fé, e nós vemos quanto mais matavam os cristãos, mais eles cresciam. Estar indiferente é não negar a Jesus até o final da vida. Pegaram o menino, o general pega o alicate e corta a língua do menino. O menino cai no chão esvaindo em sangue, e ele sai da sala e deixa o menino lá para morrer. Diz a história que a hora que o general volta na sala para ver o menino, estava escrito no chão com o sangue do menino: Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Você está indiferente à cruz? Você está indiferente ao Calvário? Ou você tem amado o seu Jesus de verdade, de fato e de verdade? Aqueles soldados estavam ali indiferentes, tanto é que eles lançaram sorte das roupas de Jesus. Mas quando você volta para ler a história, diante da cruz, um daqueles soldados, no final, ele reconhece quem é Jesus. Até na cruz Jesus alcançou vidas. Quem é você diante da cruz? O primeiro tipo de pessoa é as pessoas que estão indiferentes ao Evangelho, indiferentes a Jesus. Eu acredito que não seja você. Segundo tipo de pessoas que estava diante da cruz:
Abro um parênteses para dizer, a maioria eram mulheres. Santas mulheres, abençoadas mulheres. O segundo tipo de pessoa que estava diante da cruz era Maria, mãe de Jesus. E aqui tem muitas lições para nós. Maria conviveu com ele aproximadamente 12 anos, direto como mãe ali, cuidando, ensinando, levando ele, trazendo. E certo é que por um descuido, um dia ela até esqueceu de Jesus no templo. Você já se esqueceu do seu filho em algum lugar? Talvez chegou em casa, mas cadê o fulano? Onde é que está? Esquecemos. Aonde? Na escola. Há tragédias por aí que acontecem de pais que esquecem o filho dentro do carro. Misericórdia. E sabe, mas aqui, Maria, ela estava diante da cruz. Mas dá a entender, e nós lendo a história, que elas foram, aquele relógio, misericórdia, foram perdendo o laço. Maria foi perdendo os laços com Jesus durante a caminhada. Quando eu li isso aqui, se você prestar atenção, no batismo de Jesus, não fala que Maria estava no batismo. Quantos pais aqui estavam no batismo dos filhos? Quantos? Aí, quantos? É um cuidado que nós temos. Nossa, meu filho vai se batizar, meu filho vai descer as águas. Mas a história nos diz, não nos conta que Maria estava no batismo de Jesus. Já visto que era um batismo um pouco estranho. Ele chegou de repente para ser batizado. E aí, oh meu Deus. Não porque é minha filha, mas eu lembrei agora da Vitória. Mas a Vitória foi mais ou menos assim. Vitória, vai se batizar? Ah, vou, não vou. Vai se batizar? Não vou, não sei. O batismo está marcado, vai ser tal dia. E nós de manhã cedo arrumamos tudo e vamos para o batismo. Chegamos lá no batismo e tal. E eu batizo uma pessoa, batizo outra. E a Vitória disse, pai, eu quero me batizar, eu quero me batizar, eu quero me batizar. Então tá bom, minha filha, vem para cá. Tal, e batizei. Mãe dela ficou. Mãe dela não estava no batismo. Sabe? O batismo de Jesus foi tão importante que ele mais uma vez se revelou. E mais uma vez ele chegou de surpresa. Mais uma vez ele chegou e se posicionou aonde as pessoas achavam que ele não ia se posicionar. João Batista, ele foi pregar aonde? No deserto. E a mensagem de João Batista não era uma mensagem agradável. Era uma mensagem direta. Dizendo, arrependei-vos e convertei-vos dos seus pecados. Pronto. No meu linguajar. Né? Mas, João Batista era mais ou menos assim, raça de víboras. Como assim? Raça de víboras, arrependei-vos e convertei-vos. Chamando as pessoas de cobra. Ei, é como se fosse nos dias de hoje. Ô, surucucu, se arrependa. Ô, cascavel, se arrependa, muda de vida. Ô, tira o veneno da sua boca agora. Ô, serpente, muda agora. E aí as pessoas dizem que se arrependiam e vinham ao evangelho. E João Batista dizia assim, se arrependeu, quer ser batizado, ok, então seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a pessoa era batizada. E de repente João batiza 1, João batiza 2, João batiza 3, vem cá, ô cobra não sei o que, vem cá, ô víbora, vem cá. E de repente João estende a mão para chamar alguém, ele olha, não era uma cobra, era o leão da tribo de Judá, era Jesus. Era o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que pode, aquele que é. Aquele que estava se preparando para subir o Calvário, para ir para a cruz, para se revelar a nós. E Maria agora está ao pé da cruz, vendo Jesus ali. E se o escritor nos diz que ali
perto da cruz ela estava. No Calvário, junto à cruz, ela estava. A cruz de Jesus, ali aonde ele estava, Maria também estava, a sua mãe. Então isso quer dizer que ela estava em Jerusalém. Então isso quer dizer que ela acompanhou quando ele foi preso. Imagina o coração de uma mãe vendo o seu filho preso. Um dia eu recebo uma ligação: pastor Jonas, eu preciso que o senhor ore por mim agora. O que aconteceu, irmão? Vamos orar, né? Me conte o que está acontecendo. Assim, a polícia acabou de prender meu filho. A mulher chorava, desesperada. Mas o que mais ela dizia era o seguinte: meu filho é inocente. Imagina Maria vendo Jesus sendo preso, o que ela dizia? Meu filho não fez nada, meu filho não roubou. Se ela estava em Jerusalém, ela ouviu quando ele foi julgado e as pessoas diziam assim: solte Barrabás e prenda Jesus. Imagina o coração da mãe. Eu acredito que o coração de Maria, não, essa é a primeira instância, daqui a pouco ele vai para a segunda instância. Não, vamos recorrer a tal tribunal e ele vai ser o quê? Absolvido. Mas não, ele foi condenado. Imagine o coração dessa mãe, vendo o sofrimento do filho. O coração dessa mãe, o coração partido, agora vendo o seu filho sendo açoitado, e cada vez que ele é açoitado, um pedaço das suas costas sai, o seu corpo dilacerado. O profeta diz que o seu corpo foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi por mim e por você. Maria viu tudo isso, e ela está agora diante da cruz. Diante da cruz. Ela poderia dizer: mas esse é o meu filho que eu gerei no meu ventre. E tem muitos filhos que muitas vezes se prendem à sua mãe e não querem seguir o seu propósito. Ei, a sua mãe, Deus usou, ela é abençoada, amém, glória a Deus, aleluia. É mulher de Deus, glória a Deus e aleluia. E Deus usou ela para você ser gerado, mas agora você foi gerado para um propósito. Então cumpra o seu propósito. Imagine bem se Jesus fosse ficar ao pé da sua mãe e não fosse cumprir o propósito para o qual ele foi chamado. Deus usou o ventre de Maria, é importante. Ela tem o seu lugar na história. E é uma das pessoas, quando eu chegar no céu, que eu quero abraçar ela e dizer assim: ó, obrigado por você ser sensível à voz do Espírito Santo e gerar Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado. E ela está ao pé da cruz. Ela cumpriu o seu propósito. Ela está ali. Mas sabe, Jesus não se importou. E observe bem que Jesus já estava cumprindo o propósito dele quando ele começa lá multiplicando água em vinho. Quando Maria chega para ele e diz assim: ô Jesus, acabou o vinho na festa. Em outras palavras, Jesus só diz assim para ela: mulher, o que tenho eu contigo? Mas ali ele não falava carnalmente, ele falava espiritualmente, dizendo: não é chegada ainda a minha hora de ser revelado. Mas sabe, quando nós cumprimos o nosso propósito, nós vamos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Uau. Você tem cumprido o seu propósito para o qual você foi chamado? Você tem cumprido o seu propósito para o qual Deus te escolheu? Quem é você ao pé da cruz? Quem é você diante de Jesus? Terceira pessoa que estava ali ao pé da cruz: Maria, mulher de Cleopas, mãe de Tiago e João.
E ela ali dá a entender que ela vem, em vez de consolar, ela vem para querer ser consolada. Sabe por quê? Essa Maria aqui chegou ali com interesse. Porque quando você lê, por exemplo, Mateus 20 e 21, você vai ver que ela diz assim para Jesus: ô Jesus, será que tem lugar para os meus 2 filhos no teu reino? Bota um à esquerda e outro à direita. Olha o interesse. Agora, ela não queria que os filhos dela estivessem ali na cruz, sendo crucificados. Ela queria um lugar especial no céu, mas não queria o sofrimento. A palavra de hoje cedo, se você entendeu, evangelho sem cruz não é evangelho. Evangelho sem renúncia não é evangelho. E sabe, Jesus olha para ela, como se ele dissesse assim: mulher, teus filhos estão dispostos a pagar o preço pelo evangelho? Se eles estiverem, eles estarão lá. Mulher, os teus filhos estão dispostos a cumprir a Torá? Os teus filhos estão dispostos a renunciar tudo e a todos por mim? Os teus filhos estão dispostos a dizer: nega-se a si mesmo? Os teus filhos estão dispostos a tomar a cruz e me seguir até o final? Seguirei o mestre, independente de. Se eles estiverem assim, mulher, eles terão o lugar deles no céu. Mas no céu não se vai por interesse. Essa pessoa estava ali porque ela é uma pessoa que só tinha interesse em si mesmo, não queria negar a sua vontade, não queria vencer o mundo. E se você está disposto hoje a seguir a Jesus, você negue-se a si mesmo, negue as suas vontades, nega o mundo e vem servir a Jesus de fato e de verdade. Aleluia. Quarto tipo de pessoa que estava ali, eu parto para o final, Maria Madalena. Aqui é incrível. Essa outra Maria Madalena aqui foi a Maria Madalena que Jesus tinha expulso, tinha libertado a vida dela. Isso aqui é incrível. Essa outra pessoa aqui que está ao pé da cruz, Jesus tinha libertado ela do tormento, tinha libertado ela do desânimo, tinha libertado ela da escravidão, tinha libertado ela de toda a sujeira, de toda a imundícia. E ela está ali ao pé da cruz agora. E Jesus, com o olhar de Jesus, eu entendo que Jesus estava dizendo para ela naquele momento: ei filha, eu te libertei. Ei filha, eu te purifiquei. Ei filha, o diabo não tem mais autoridade sobre a tua vida. Entenda isso, eu te libertei. Não volte mais. Não faça mais, eu te libertei. Então ao pé da cruz está pessoas que foram libertas, mas estão querendo voltar a ser imundos. E não é isso que Jesus quer para você. Tem pessoas que dizem: eu só vou dar uma voltinha ali no mundo. Eu só vou dar uma voltinha, está imundo. Ei, Jesus te libertou, Jesus te lavou, te redimiu, e você quer voltar para o mundo de podridão. Jesus não quer você assim. Ele quer você em novidade de vida todos os dias. Isso aqui, essa Maria aqui, ele faz nos entender e nos chama a atenção para você e nós nos lembrarmos quem nós éramos. Quem nós éramos. Ih, pastor, eu não era coisa fácil não, pastor. Brincou comigo, pastor, eu já puxava da faca. Não, eu era terrível, pastor. Olhava para mim, eu já sentava o braço. Pastor, eu era terrível. Era. E você quer voltar para lá? Tem uns que às vezes ainda, tipo assim, eu sou crente, mas mexe comigo não. Necessário é você nascer de novo. Concluo dizendo: quinto tipo de pessoa que estava ao pé da cruz,
o discípulo amado a quem Jesus amava. E aqui eu achei incrível na minha meditação nessa tarde. Quando João podia ter escrito assim, Rodrigo: eu, João, discípulo amado. Mas ele não escreveu eu, João, discípulo amado. Ele escreveu o discípulo amado a quem Jesus amava tanto. Ele escreveu isso, e eu entendo, no meu raciocínio, para que todas aquelas pessoas que lerem, quando você lê o discípulo amado, você vai dizer: eu sou discípulo de Jesus. O discípulo a qual Jesus amava, o discípulo a qual Jesus andava, o discípulo a qual Jesus gostava de estar orando, o discípulo a qual Jesus confiava. O discípulo, cada vez que nós lemos isso aqui, você pode arremeter para aquele versículo que diz assim a palavra: não foste vós que escolheste a mim, mas fui eu que escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Quando você lê o discípulo amado aqui, você pode dizer: esse discípulo amado aqui sou eu, esse discípulo aqui sou eu que sirvo, sou eu que adoro a Jesus de fato e de verdade. Esse discípulo aqui é a qual Jesus escolheu. Esse discípulo sou eu. Ao pé da cruz, quem é você desses 5? Quem é você? Quem somos nós ao pé da cruz?